Aí por último, tá me ouvindo? Vou me basear por ela, tá? Assim, essa página eu acho que falou tudo. O tema de hoje está aqui. O que eu vou fazer é meramente desenvolver um pouquinho, né, o que o Emmanuel colocou. E eu vou começar lendo um trechinho desse item 6 aí do capítulo 3º do Evangelho, que é assim: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Isso aqui o Kardec escreveu lá no século XIX. Ainda hoje a gente tem mais ou menos um sentimento parecido, a gente que eu digo humanidade no geral. Que a gente abre o jornal, hoje em dia está raro você abrir um jornal, né? Você liga a televisão, pega o celular, entra no site de notícia e parece que explode sangue, né? Parece um filme do Tarantino. Um monte de tragédia, catástrofes, né? E a gente fica sempre se perguntando por que se sofre tanto na Terra. Por que desde que a humanidade raciocina, ela se depara com essa questão do ser, do destino e da dor? Filosofias, religiões, né, foram construídas e destruídas tentando resolver essa questão. Por que o homem sofre? Para quê? Né? Por que a Terra parece um purgatório, digamos assim? Por que a dor parece ser tão desigualmente distribuída? A gente vê pessoas que não têm tanto apego à sua moralidade, que parece que a vida sempre sorri para essas pessoas. Nascem já num berço de ouro, né? Tem sorte nos negócios, e tem poder, e pisam nas outras pessoas. E tem gente que tem um coração tão bondoso e que parece que nasce sob uma estrela de dor. Como explicar essa aparente desigualdade na distribuição dos dons divinos, digamos assim? E aí, a gente vendo notícia de desastre, né? Vulcão, maremoto, enchente, que mata aí milhares de pessoas, dezenas de milhares, a gente fica horrorizado. Mas a grande catástrofe do mundo, com o perdão aqui, é o ser humano. Por que eu digo isso? Quantas pessoas a Segunda Guerra dizimou? Contando aí campos de batalha, campos de concentração, as nossas máquinas de guerra, navios, aviões. Quantas pessoas a Segunda Grande Guerra dizimou? Milhões. Período negro na nossa história. Quantas pessoas são vítimas dos nossos crimes por aí? Torturas, homicídios, etc, etc, etc. Por que tanta maldade nesse mundo? E de vez em quando a gente se pega reclamando e proferindo uma tremenda blasfêmia, quer dizer que esse mundo está perdido. Por que eu digo que é uma blasfêmia? Quem é o governador desse mundo? Jesus. E como governador, ele não recebeu, assim, na espiritualidade não é como em algumas instituições terrestres que a pessoa já chega a chefe. Né? O Emmanuel fala lá no A Caminho da Luz que Jesus estava aqui desde que a Terra começou a se formar. E ele estava aqui já como governador, como espírito puro. Então, há 4,5 bilhões de anos, nosso irmão Jesus estava aqui preparando esta terra com o compromisso de fazer essa parcela da humanidade que está aqui, de guiar essa parcela que está aqui em direção à felicidade. 4,5 bilhões de anos. O universo conhecido, entre aspas, tem pelo menos uns 13 bilhões de anos. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem aí mais ou menos
de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma estrela. Então toda essa maravilhosa engenharia astronômica celeste, a Terra está aqui na periferia da Via Láctea, né? Esse planeta tão lindo. Essa Terra que teve tanto trabalho para aglutinar os seus materiais, formar aqui o seu núcleo, né? Passar por todas as eras geológicas, ter água, dar condições à vida, assistir ao homem chegar aqui há mais ou menos uns 200 mil anos, e aí de repente a gente acha que Jesus perdeu a mão, porque é isso que a gente está falando quando a gente diz que o mundo está perdido. E se Jesus perdeu a mão, a culpa também é de Deus, que entregou esse mundo a Jesus. Não dá. Não dá para a gente crer que um espírito puro perdeu a mão justamente aqui na Terra. Mas então como é que se explica isso? Como é que a gente compreende a dor? E uma coisa é enxergar a dor de fora. E outra coisa completamente diferente é você estar perto da dor. Uma vez eu proferi uma palestra sobre perdão, lá no Humildade e Amor, e depois uma mãe me chamou, né? Não sei como ela me chamou, porque ela estava completamente em prantos, e ela tinha se separado de seu filho, foi vítima de um homicídio, e ela confessou que não conseguia de jeito nenhum perdoar o assassino. E essas situações, que não só ocorrem com a gente, mas que estão próximas da gente, quando a gente se depara alma a alma com a dor humana, às vezes faltam palavras. Tem que ter sentimento. Religião, conhecimento espírita, não é só raciocínio. Isso aqui é para a gente pensar, sentir, compreender e agir. Mas como é que a gente vai compreender e introjetar todo esse conhecimento? Como é que a gente, sem blasfemar, vai compreender o mundo? Uma filha de 1 ano e 4 meses. Compreendo. Está lá me esperando para agarrar na minha esquerda. Como é que a gente vai compreender essas coisas? O Espiritismo veio no século XIX trazendo embasamentos, né, trazendo toda a descoberta do universo espiritual. Abriu-se a cortina para a gente poder compreender esse novo panorama da vida, compreender que somos espíritos imortais e que isso aqui é apenas uma parte da viagem. Então vem reencarnação, conceito de que Deus é soberanamente justo e bom, a questão dos espíritos puros, que não são anjos criados já puros, são espíritos mais velhos, né? São nossos irmãos, que já passaram por isso, então eles sabem o que a gente está passando, sabem o que a gente tem que fazer porque eles já fizeram. Então, diante de todo esse conhecimento, a gente vai trabalhar esse tema hoje sob a perspectiva de um dos livros do Kardec. Eu vou pular um pouquinho o Evangelho e eu vou lá no céu e o inferno. Porque lá no céu e inferno a gente tem alguns relatos, né, de espíritos. Inclusive lá no final tem uma parte interessante que é das expiações terrestres. Interessante porque parece que responde a essa indagação que eu fiz no começo. Como é que algumas pessoas são assim eleitas pela sorte e atravessam a vida no mar de rosas e fazem um monte de maldade? O que acontece com elas? Está aqui. Mas eu vou, no começo, numa parte que Kardec colocou como o Código Penal da Vida Futura. São aí 33 artigos, mas que ele depois resume em 3. Eu vou falar dos 2 primeiros. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Sofrimento, ele está na imperfeição.
toda imperfeição, artigo 2º, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, o problema das misérias está na imperfeição do espírito. E de que maneira a gente pode digerir essa informação? De que maneira essa imperfeição influencia a minha vida? Por que eu, egoísta, padeço problemas de um egoísta? Por que eu, ambicioso, padeço os problemas da ambição? Em que momento eu vou padecer disso? A gente precisa falar sobre uma questão importante que eu confesso a vocês, até estudar a Gênese, com um pouquinho mais de afinco, porque eu tinha que falar da Gênese lá na Comunidade de Amor, até eu encarar a Gênese, eu deixava um pouco o meu pensamento de lado. Olha que crime contra mim mesmo. E a gente está numa doutrina espírita que fala que nós somos espíritos imortais, ou seja, o corpo é uma mera veste. Então o que é que fica? A minha mente, a minha sintonia mental. Quando a gente vai fazer a prece aqui, como é que a gente fala? Vamos todos pensar em Deus, vamos sintonizar com Deus. Por que isso? Kardec fala para a gente que existe no universo um fluido chamado fluido cósmico universal. Esse é o elemento material primordial, está em tudo, está na cadeira, está no ar, está na minha pele. Isso tudo são transformações desse fluido. E esse fluido é o veículo do pensamento, que é a forma do princípio inteligente, do espírito, se manifestar. Então o espírito pensa e esse pensamento se propaga por esse fluido cósmico universal que permeia todo o universo. Então, vamos colocar como se fosse jogar uma pedrinha no lago, né? Pense aí, uma pedrinha sendo jogada no lago. Assim que ela atinge a superfície da água, ela forma uma ondulação que vai se propagando por aquele lago. Se eu jogo uma pedra grande, eu formo ondulações grandes, né? Então, cada pensamento meu, a gente sempre fala em vibração, vamos ter vibrações positivas. Olha a terminologia, vibração. O meu pensamento, ele está jogando pedrinhas nesse fluido cósmico universal. Joga uma pedrinha. Pensamento de rancor. Eu jogo uma pedrinha de rancor. E eu movimento esse fluido cósmico universal com essa vibração de rancor. Mas eu estou sozinho no universo? Então, o outro espírito, encarnado ou desencarnado, joga uma pedrinha de rancor, as nossas ondas vão se conectar. Então, se todos nós aqui estivermos vibrando positivamente na hora da oração, na hora da prece, pensando em Deus, né, acompanhando a oração do irmão, as nossas ondas mentais, as nossas pedrinhas, vibrando no fluido cósmico universal, vão se unir e vão fazer uma onda grande. E essa onda forte, grande, vai permitir aos espíritos superiores, que têm uma força mental muito grande, uma vibração muito positiva, vai permitir que eles entrem em contato conosco e aí nos passem boas inspirações, né? As chamadas boas vibrações, a nossa saúde espiritual, que isso vai se propagar pelo nosso corpo. Então resolvi. É só eu pensar positivamente que eu estou tranquilo, né? Estou salvo. Pensar não é fácil. Pensar é automático, pensei. Mas
eu tenho reflexos. O meu pensamento possui reflexos. No livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 1, o Emmanuel fala que o pensamento, a mente, perdão, é o espelho da vida em toda parte. Se é o espelho, reflete. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. Olha como ele conecta raciocínio, mente, com o sentimento. Então, se lá no meu coração eu tenho rancor, esse rancor vai influenciar a maneira como eu raciocino. Esse rancor vai ser a face do meu espelho. O coração é a face e o cérebro é o centro das suas ondulações. Olha as pedrinhas. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Viajei? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando? O que vocês acham? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Se a gente conectar isso com a chamada lei de afinidade, Kardec também trouxe para a gente, o que é essa lei de afinidade? Eu gosto de futebol, né? Então, sem querer, eu me aproximo de gente, sem querer, né? Que também gosta de futebol. E a gente tem assunto para conversar. Então, eu estou pensando em vingança. Uma pedrinha que eu jogo no fluido cósmico universal. Eu atraio quem? Um espírito ligado à vingança. Lei de afinidade. Então, na Terra, se tem tanta catástrofe, vocês acham que a gente aqui na Terra pensa mais positivamente ou mais negativamente? A gente vê nas obras espíritas, principalmente aí do André Luiz, que quando ele está saindo em missão lá do nosso lar, ele se aproxima aqui da crosta, parece que tem uma poluição enorme dos nossos pensamentos negativos. Nuvens espessas que para eles é extremamente penoso atravessar. É a matéria mental da gente, encarnada e desencarnada. Então realmente a Terra é assim um purgatório, é um castigo estar aqui. Isso é uma lei de afinidade. Lembra ali da página. Não os retirais do mundo, retirais do mal deles. A gente está aqui para aprender a pensar. Depois que eu comecei a estudar essas coisas de pensamento, eu olhei para o meu corpo e falei assim, Jesus, né? Isso aqui, essa âncora, é um presente que Deus dá para a gente não tem ideia. Por que é um presente? Eu hoje, se eu pensar em fazer uma bobagem, né? Poxa, fulano me tratou mal, eu vou lá me vingar, né? Vou lá tacar uma pedra na casa dele. Esse fulano mora perto? Não sei. Para eu jogar pedra na casa dele, que horas são? Tem ônibus para eu ir? Estou com preguiça. Primeira vez que a preguiça é positiva, né? Não vou fazer o mal porque eu estou com fome, vou jantar primeiro. Aí eu ligo a televisão, em vez de eu sintonizar num canal de tragédia, eu sintonizo num filme legal, que me dá a chance de modificar o pensamento. E impedir que esse pensamento se torne uma atitude. Será que meu carro está com gasolina? A gasolina está cara.
será que essa maldade que esse camarada me fez vale pagar R$4 o litro de gasolina? Não sei. E como é que a gente sente o outro lado? Você dorme e você se desdobra. E aí aquele pesadelozinho inofensivo, né, mas que você está correndo do monstro, o monstro está chegando e parece que você tem pedra amarrada no pé e o monstro está chegando, você acorda desesperado, suado. Será que aquilo realmente é só um fruto da sua imaginação? Pega lá, não lembro se é os bastidores, acho que é os bastidores da obsessão do Manuel Filomeno, mas tem algo parecido também no Libertação do André Luiz, né? No Bastidores, o Manuel Filomeno, ele pega uma comitiva que vai numa cidade lá do Umbral, né, lá dos planos mais tenebrosos, e ele vai a um anfiteatro que vai ter um espetáculo horroroso de hipnose. E ele vê encarnados ali na arquibancada. Não tinha só desencarnado o obsessor, né, vamos assistir aqui no espetáculo. Não, tinha encarnado, do ladinho ali dos seus amiguinhos, pessoal semi-liberto pelo sono. Aonde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. É isso? Ou aonde estiver o meu coração, lá estará o meu coração. A gente vai dormir pensando bobagem, o Espírito vai atrás dessa bobagem que a gente está pensando. E aí naquele espetáculo horroroso, né, tinha lá um líder das trevas que tinha uma mente poderosa. A mente do cara vibrava muito forte, mas numa frequência baixa, mas era forte. Ele vai, pega um espírito lá recém-desencarnado, cheio de culpas, né? Havia sido uma mulher. E ele vai lá e ali no papo, na hipnose, ele convence aquela mulher de que ela é uma loba, aquele espírito. E aí no fenômeno de licantropia, né? Aquele perispírito, que é extremamente plástico, por sugestão, vai se transformando em uma forma animal. Uma coisa horrorosa, dá um choque em todo mundo que está presente, e os encarnados, graças às suas âncoras, né, com aquele choque eles vão para os seus corpinhos e provavelmente acordam todos suados, sonhando lá com o lobisomem. Mas foram salvos pelo bombo. Por esse corpo que dá trabalho, né? Dá enfermidade, é penoso a gente carregar, e parece que não tem porquê, isso é uma provação danada. Por que eu estou encarnado nesse mundo que ninguém me entende? Isso é uma bênção. A gente está aqui para ter essa âncora, para ter tempo de aprender a pensar, porque se a gente desencarnar com um pensamento fixo em bobagem, a gente vai ficar muito tempo para poder sair desse pensamento fixo e poder se recuperar lá na espiritualidade. O André Luiz, quando desencarnou, levou uns 8 anos aí para ele poder perceber que tinha um espírito ali esperando por ele para o socorrer. Mas tem gente que demora um pouquinho mais. 50 anos, 100 anos. O quanto durar aquela fixação mental, a gente vai ficar preso por ele. Então, o que é um planeta cheio de tantas dores, como Kardec define um planeta de provas e expiações? Porque aqui tem gente reunida que pensa um monte de bobagem há muito tempo. Então, traz consigo as bobagens que pensa hoje, as causas atuais das aflições, está lá no Evangelho capítulo 5, causas atuais das aflições, mas também tem aquelas manchinhas na consciência de muitos anos atrás que a gente carrega, as causas anteriores das aflições. Então aquela pessoa extremamente bondosa que a gente vê passando por um sofrimento danado, de repente, aquilo pode ser uma missão que ela escolheu, encarnar no meio de um monte de gente que pensa bobagem, é penoso. A gente vê o que deu para Jesus, que é o nosso governador. Ah, Jesus é o mestre, é o Senhor e tal. Aí toda hora tinha um tentando provar Jesus, né? Um doutor da lei ali. Mas mestre, o que eu faço para atingir a perfeição?
Os seus amigos não o compreendiam. Ele não tinha um lugar onde repousar a cabeça, como ele dizia. Dormia muito na casa do Pedro, lá com a sogra do Pedro. Esse mesmo Pedro o negou 3 vezes. Depois ele viu. Aquele que metia a mão nos pratos com ele, Judas, o traiu com um beijo. Mas olha como é penoso esse contato com a aflição. Mas nem sempre é apenas uma missão. Às vezes esse espírito que já alcançou uma condição moral, ele reencarna porque ele tem essas manchinhas lá na sua consciência. Por mais que ele na atualidade pense em coisas boas, fica aquilo ali, jogando uma pedrinha no fluido cósmico, como culpa, como um remorsinho, né? E aí tudo se aproveita. De repente aquela pedrinha ali de remorso foi o mal que fez para um outro espírito. É aquele que já tem uma certa envergadura moral, encarna e carrega o outro. Chega aí, você vai para a minha família, a gente vai junto para a espiritualidade. Onde a gente vê isso? Tem uma obra do Emmanuel. Eu gosto dessa obra porque é o Ave Cristo. Que normalmente você vê nas obras espíritas a mãe, né? Lutando ali para redimir o filho. Ou filha, ou filhos, né? E nessa obra é o pai. Ele encarna para poder... O único objetivo dele encarnar era tentar fazer o filho dele, em algum momento da encarnação, pensar em Jesus. Olha a devoção, né, do amor ao próximo. E normalmente é a mulher, porque o coração da mulher aguenta coisas que o coração masculino demora um pouquinho para aturar. Né? O coração da mulher é realmente, talvez por passar pela maternidade, né? Como o Emmanuel fala, que é esse segredo entre a mulher e Deus. Então, precisa ter muito amor para se redimir e redimir o outro, para aprender a pensar de maneira cristã. E aí você começa a imaginar, né, o bem por um outro aspecto. Porque eu, por exemplo, eu tinha um preconceito em relação ao bem, que era o seguinte, né? Você fala de religião, de cristianismo, né? Você tem que amar o próximo, fazer o bem ao próximo. E eu imaginava isso como se eu estivesse na posição ali de redimir o outro, né? De estender a mão ao outro, como se eu fosse magnânimo, né? Eu estou ajudando o outro. E na verdade o bem, olha a questão do espiritismo, o bem que você faz para o outro, não importa o outro, porque aquele outro nem sempre vai receber o que você faz como bem. Vai te tacar uma pedra. Você vai dar um copo d'água, a pessoa joga a água de volta em você. Você vem aqui ensinar a lei de amor e as pessoas te pregam na cruz. Manda soltar um bandido, um malfeitor. E você que só amou, só ensinou a amar, é pregado na cruz. E quando a gente recebe esse espinho do outro, o nosso primeiro reflexo é o quê? Revidar. Né? Mas esse revide, ele pode ser na hora, né? Até eu levou. Ou a gente guarda aquela mágoa. Já pensou se Jesus guardasse mágoa da gente?